Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Presidente, gostaria que o senhor fizesse uma avaliação sobre o atual momento do Guarani, depois de ter vivido uma situação bastante complicada. A pergunta é, já dá para sonhar com algo diferente, a não ser brigar apenas por permanecer na Série B no ano que vem? Boa tarde, nação bugrina. Ficamos muito felizes com a recuperação do Guarani no campeonato e temos que manter esse nível de competitividade e ir jogo a jogo, pontuando, e tão logo a gente atinge os 45 pontos, sonhar com algo a mais. A gente sabe que o Guarani sempre está de olho no mercado. É possível o Guarani contratar jogadores ainda até o final desta temporada? E uma pergunta que os torcedores estão fazendo nas redes sociais. Se a questão salarial do elenco e dos funcionários, se esta questão está em dia. Questão salarial em dia. O Guarani vem cumprindo com todas as suas obrigações pontualmente. Então, isso também nos deixa muito satisfeito. E você vê no clube, no dia a dia, todos os jogadores e funcionários motivados com essa nova gestão. Com relação à contratação, caso haja alguma necessidade, caso haja algum pedido da comissão técnica, o Conselho de Administração está à disposição para agir. Temos jogadores mapeados e, caso seja necessário, pode acontecer sim alguma contratação. Júlio Nascimento, Portal Carlos Batista. Presidente, como que você enxergou as investidas recentes do Felipe Conceição? Eu gostaria também que você comentasse pela renovação contratual até o final de 2021. O senhor acredita que é possível bater o recorde recente de um técnico ficar por mais de 12 meses no clube? O Conselho de Administração, ele sempre trabalha para que um treinador fique o máximo de tempo possível. A pior situação para a gestão é a troca constante de técnico. O Guarani não gosta disso e oferece ao Felipe a melhor condição possível de trabalho dentro das condições do Guarani. Então, essas condições de trabalho e o elenco montado agradaram o treinador e por isso ele permaneceu e prolongou o seu vínculo com a gente até o final de 21. Marco Guarizo, Rádio CBN. Presidente, agora que o Guarani não está mais na Copa Paulista, o que o clube pretende fazer com esses jogadores das categorias de base e também do profissional que não têm sido aproveitados, que estavam disputando essa competição? O Guarani já subiu 4 garotos da base ontem para treinamento junto com o profissional, garotos que se destacaram durante a Copa Paulista, e esse era o grande objetivo do Guarani. Fortaleceu o departamento de futebol profissional com os meninos da base. Tanto é que já fizeram a diferença no último jogo. Então, haverá avaliações da comissão técnica com esses garotos e os que tiverem condição serão integrados ao elenco profissional. Presidente, sobre a renovação de contrato do técnico Felipe Conceição até o final da temporada de 2021, já foi perguntado aí sobre as investidas em cima do treinador, né? E ele mesmo concordou em permanecer no Guarani por mais tempo, né? Mas isso pode ser reavaliado ao final da temporada, principalmente pelo desempenho que o Guarani tem tido até esse momento? O Guarani está seguro com o trabalho do Felipe Conceição e prorrogou seu vínculo até dezembro de 21. Então, não vejo o que falar em reavaliação, e sim está sempre fortalecendo o trabalho do Felipe, dando a melhor condição de trabalho para que ele permaneça o maior tempo possível conosco. Gustavo Marques, Rádio e Portal Futebol Interior. Boa tarde, Ricardo. O Guarani vive um bom momento na competição. O time tem uma outra postura dentro de campo em todos os aspectos. Na sua opinião, qual foi a principal característica do técnico Felipe Conceição para essa mudança radical do elenco? O Felipe, com muita inteligência, soube resgatar principalmente a confiança dos atletas. E aí, com a confiança resgatada, uma intensidade muito grande de treinamentos e uma segurança para os atletas, isso aí transpareceu dentro do campo.
Cleiton Vendemiato, Rádio Planeta Guarani. Tudo bem, presidente? Recentemente foi anunciado um acordo com uma empresa no ramo de planos de saúde que vai estampar sua marca na camisa do Guarani. A minha pergunta é, existe mais alguma negociação de patrocínio em andamento? E uma outra pergunta, se me permite, vocês temem por alguma condição de paralisação no futuro mediante uma segunda onda do Covid-19 ou isso nem foi discutido? O Conselho de Administração, ele continua trabalhando, buscando parceiros e então assim, pode chegar assim novos parceiros e esse é o grande objetivo nosso, resgatar todos os parceiros que o Guarani teve e trazer novos. Então, provavelmente apareça assim em breve novos parceiros do Guarani. Não temos com relação à paralisação do campeonato, com essa possível segunda onda, uma vez que os clubes, apesar de estarem apresentando alguns casos, todos estão seguindo um protocolo e aí já passaram-se 23 rodadas do campeonato com segurança. Então, não acredito numa paralisação. Thaís Helena, Canal Esportes Online. Boa tarde, presidente. Gostaria que você fizesse um balanço da Copa Paulista e como você viu a atuação do elenco, que acabou ficando em último lugar no grupo, não conseguiu se classificar e perdeu a chance de garantir a vaga na Copa do Brasil. A base do Guarani não iria competir, pois não haveria competições sub-15 e sub-17. Optamos por dar rodagem para os meninos do sub-17, jogando o Campeonato Paulista sub-20. Então, um trabalho de louvor, time do Guarani praticamente classificado no Campeonato Paulista Sub-20, ressalto, jogando com meninos de 17 anos. Então, um trabalho que nos agrada muito e isso vai trazer frutos para o Guarani no ano que vem. Com relação à Copa Paulista, jogamos ela com o elenco dos times Sub-20 e jogamos contra times profissionais, com jogadores consagrados, inclusive jogadores que já atuaram na Série A, compõem diversos times da Copa Paulista. Então, uma competição muito difícil, mas o principal objetivo do Guarani é a formação de atleta resgatando o seu DNA. Então, conseguimos com isso alguns meninos de destaque que estão sendo observados pelo técnico Felipe Conceição e que podem até integrar o elenco profissional do Guarani na Série B. Então, deixamos os atletas em atividade e com possibilidade de ajudar na Série B. Presidente, agora falando do técnico Felipe Conceição, o Guarani vem numa sequência muito boa desde a chegada dele. Eu gostaria que você falasse quem que fez o primeiro contato com o treinador, né? Quem sugeriu o nome dele, se foi uma unanimidade também dentro do clube. Falar um pouquinho dessa chegada do Felipe Conceição. O Felipe, ele fez 2 excelentes trabalhos, um no América Mineiro e um no Red Bull. E o Guarani, em razão da primeira troca de treinador, no início da competição do Campeonato Brasileiro da Série B, havia estudado alguns nomes, e o nome dele sempre foi um nome de destaque. Quando precisamos efetuar a troca, o nome era consenso, apresentado pelo Departamento de Futebol, e consenso dentro do Conselho de Administração. Carlos Rodrigues, Rádio Central. Presidente, bom dia. Falou-se aí sobre o Felipe Conceição, né, que foi muito procurado por outros clubes na tentativa de tirá-lo do Guarani. Em relação aos jogadores do elenco, pelo menos a gente tem informação aí de que pelo menos um titular absoluto do time foi procurado por uma equipe da Série A. Houve contatos por jogadores? Como o Guarani conseguiu segurar esses atletas aí para a sequência da Série B? Não foi apenas um atleta do elenco que teve proposta de Série A, foram mais, se eu não me engano, no mínimo 3, e todos acreditando no projeto e no que o Guarani vem proporcionando a todos, a seriedade e a rigorosidade no cumprimento dos salários, nos pagamentos e toda a estrutura oferecida, optaram por permanecer no projeto. Uma outra questão, o Guarani renovou o contrato de boa parte do grupo, já coincidindo, né, com o término da Série B do Brasileiro em janeiro de 2021. Mas alguns jogadores ainda não tiveram, pelo menos
não oficialmente, né, com registro no BID, os seus contratos renovados, e 2 deles têm o contrato terminando daqui 4 dias. O Marcelo, que tem jogado, inclusive foi titular no último jogo, e o Romércio, que vem sendo titular na zaga. E o Romércio, inclusive, e pertence ao Curitiba, né, tem que ter um acordo com o Clube Paranaense. São situações que já estão certas, serão renovadas, ou de algum desses jogadores que ainda não teve concretizada a sua renovação, pode acontecer algum problema? O contrato desses jogadores já foi conversado, alguns vêm por empréstimo do Curitiba ou do Paraná e também já estão alinhados. O contrato do Marcelo já foi assinado, dentro de alguns dias aí já estará no BID. Então, tudo sob controle e já renovado com esses atletas, ou pelo menos apalavrado. Vinícius Barel, Rádio Brasil. Presidente, mais uma vez o Guarani se recuperando na segunda metade do campeonato, o que mostra uma boa resposta da diretoria, principalmente com a contratação do técnico Felipe Conceição. Mas o mau início, tanto em 2019 como em 2020, mostra a deficiência no planejamento do início da temporada? Eu discordo um pouco. Acredito que o planejamento foi muito bem feito. Fizemos um bom campeonato paulista, isso fruto do planejamento que foi feito. Tivemos uma oscilação após o retorno da pandemia e imediatamente o Conselho de Administração agiu para que essa recuperação fosse possível. Também a recuperação não é de agora, a recuperação começou na 14ª rodada, com a chegada do Felipe, então muito antes da metade do campeonato. A gente já vem nessa recuperação há 9 rodadas, tendo aí obtido 20 pontos em 9 jogos. E se você acredita que o Guarani, continuando em ascensão, ainda pode beliscar a 3ª ou 4ª vaga para o acesso à Série A? Precisamos ter pés no chão, indo jogo a jogo, solidificar essa recuperação, atingir os 45 pontos da permanência o mais rápido possível, para aí a gente traçar um novo objetivo. Presidente, terminamos as perguntas dos nossos companheiros de imprensa. Como o senhor tem falado pouco ultimamente, né? Vou pedir que o senhor use os minutos finais aí da nossa entrevista para se falar com o nosso torcedor. O que o presidente do Conselho de Administração tem a pedir ou a dizer à sua torcida? Com muita satisfação que eu falo com nossa torcida, com a nação bugrina. O Conselho de Administração vem agindo de forma muito eficaz para trazer muita alegria para vocês. É um trabalho árduo, é um trabalho difícil, um trabalho longo de reestruturação, mas afirmo para vocês, acreditem, apoiem, que o Guarani precisa de vocês e com o apoio de vocês iremos mais longe. Um grande abraço a todos.